Paulo, né, na cidade de São Paulo daquela época, tinha uma prática jornalística que era muito imediatista. Já vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. A gente sabe, a gente acompanha de outros autores que iam para os teatros, né, para assistir as peças de teatro, para assistir os teatros de revista, as grandes obras da dramaturgia, que o importante era também para a vendagem de jornais, né, era você ter logo a divulgação daquele evento artístico, né, para a população poder rapidamente acompanhar as apresentações seguintes, né, quando havia outras apresentações. Um tanto fazia parte também, me parece, me fazia parte desse espírito jornalístico da novidade, assim, do quente, né? Está acontecendo agora, essa ideia de acompanhar o que eram essas produções todas que estreavam. Então, a gente sabe que depois dos concertos, o Mário de Andrade ia para a redação do jornal, fazia a crítica, que a crítica já saía no dia seguinte, né? Então, ele acabava de escrever a crítica e dali a algumas horas, no café da manhã, o paulistano podia acompanhar o que é que tinha sido aquele concerto, né? O que tinha sido aquele evento artístico. Na vida desse homem que é professor e é jornalista, existe uma maneira muito fácil de conjugar esse ofício, que é a organização, a metodologia de trabalho dele, a metodologia dele de recuperação da informação. E a gente fica muitas vezes muito surpreendido e ficamos muito orgulhosos com a nossa capacidade contemporânea de criar banco de dados, mas, no entanto, os homens sempre encontraram maneiras muito eficazes de recuperar informação. Não necessariamente assim, tão rápido, mas sempre de maneira muito eficiente. E o Mário de Andrade faz isso de maneira exemplar, através daquilo que ele chamava um fichário analítico, né? O fichário analítico do Mário de Andrade era um fichário de temas que, no final da vida dele, alcança um número quase de 10.000 fichas. São 9.800 e poucas fichas, e elas são divididas através de vários assuntos, né? Eu gosto também de incomodar, de brincar com os meus amigos da literatura, que a parte mais volumosa do fichário dele, depois do tema que era genericamente Brasil, era a música, não era a literatura, nem artes plásticas, era a música, né? Então, esse era o tema número 1. Número 1 também porque todas as fichas de música na numeração começavam pelo número 1. E porque pelo sistema Dewey de numeração, você vai criando uma árvore de assuntos que é mais ou menos um binômio, né? Se não é isso, é aquilo, se não é isso, é aquilo. Então, tudo que começava com o número 1 era a música, tudo que tinha o número 0 era para denominar um assunto geral. Então, 10 era assunto geral sobre música. Então, 18 era um assunto internacional. O 8 era internacional. Então, 18 era um assunto internacional em música, 28 um assunto internacional na área de artes plásticas, 38 um domínio internacional na área de estética. Então, esses números combinados, eles acabavam sempre formando uma árvore muito organizada. Ele tinha um catálogo onde esses temas principais estavam arrolados. Então, ele queria saber, aquela noite ia ter, e era anunciado que ia ter um quarteto de Debussy, faz de conta. Ele ia lá no fichário dele, pegava Debussy, quarteto e localizava na estante onde é que ele tinha um livro, uma partitura, uma matéria de jornal a respeito daquela obra.
Então, por exemplo, ele falava assim, hoje vai ter uma obra regida pelo, sei lá, por um compositor, um maestro famoso, ou então uma obra de um artista como lá, o Brailovsky. Brailovsky, eu acabei de ler um artigo sobre o Brailovsky. Ele ia lá no ramo música internacional, intérprete, pianista. Na letra B, ele pegava na fichinha Brailovsky tudo que ele tinha na casa dele referente ao Brailovsky. Isso era uma maneira muito fácil dele conjugar, então, o ofício do homem que prepara aulas com o homem que faz a crítica musical. Porque a crítica musical dele é sempre uma crítica muito apoiada no conhecimento. Então é curioso isso, porque quando a gente vê já as primeiras críticas dele, em 1915 ele falando sobre os concertos do Conservatório Dramático e Musical, ou em 1917 ele falando sobre a atividade dos professores do conservatório, a gente percebe que ele sempre se preocupa muito em ficar embasado teoricamente, né? Isso também remete de alguma maneira àquele assunto que a gente já conversou, que é sobre a questão do processo criativo e de que maneira a gente acompanha e captura o processo criativo no acervo dele, né? Então, o acervo dele conta muito sobre o crítico, como também conta muito sobre a atividade do pesquisador e do professor também.